Olá, eu sou Bárbara Alcalde e você está assistindo o USP-SP Entrevista. Todas as quartas, a partir das 17 horas, nós trazemos novidades, informações e entrevistas. Hoje, nós recebemos aqui nos estúdios da FECAP Américo Sampaio, gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo. Tudo bem? Tudo bom, eu agradeço muito o convite de estar aqui. A Rede Nossa São Paulo e a OSP compartilham do monitoramento por meio de pesquisa. Como isso funciona na Rede Nossa? Então, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa onde nós perguntamos para a população paulistana a opinião dela, ou seja, a percepção que ela tem das mais variadas políticas públicas na cidade. Então, é uma pesquisa interessante que nós conseguimos capturar o que a população pensa com relação ao trabalho da prefeitura, as prioridades da cidade, a qualidade das políticas públicas e assim por diante. Outro tipo de pesquisa que nós fazemos é por meio de dados oficiais. Então, nós fazemos o levantamento de dados, seja daqueles dados que estão disponíveis, seja via Lei de Acesso à Informação, e a partir desses dados nós fazemos alguns cruzamentos e disponibilizamos para a sociedade. Então, o mapa da desigualdade é um exemplo desse tipo de estudo, onde nós trabalhamos com uma base de dados oficiais para saber como que o comportamento das políticas públicas de fato está acontecendo nas mais variadas regiões da cidade. Então essas pesquisas são muito importantes, que é por meio dela que você consegue saber o que a população está percebendo com relação à qualidade da gestão municipal e, por outro lado, nós conseguimos monitorar também se a prefeitura está executando o trabalho a contento. Então você consegue, por meio dos dados oficiais, saber se a prefeitura está, por exemplo, conseguindo ampliar a vaga em creche na cidade de São Paulo, se ela está conseguindo disponibilizar um serviço básico de atendimento em saúde, se ela está conseguindo ofertar equipamentos culturais e assim por diante nas mais variadas políticas. Então, esses dois tipos de pesquisa que nós trabalhamos, então tanto a pesquisa de opinião quanto a pesquisa por meio de dados oficiais, elas são complementares. Quando você analisa as duas e cruza as duas, você consegue identificar na cidade quais são as prioridades, quais são as principais mazelas daquilo que vai indo mal e, ao mesmo tempo, você consegue também observar aquilo que a prefeitura está tendo um bom desempenho e que está tendo um impacto para a população. Américo, qual a importância de aproximar o poder público da população? A Rede Nossa São Paulo está conseguindo isso? A democracia é um regime onde ela funciona a partir do momento que a população consegue ter voz ativa nas decisões dos governos. Então, quando você consegue fazer com que a cidade como um todo, que toda a população paulistana não só perceba as tomadas de decisão, mas também faça parte dela, também consiga debater, dialogar, apontar os caminhos e os destinos do município, é quando você de fato tem uma democracia funcionando. Então essa aproximação entre a população e os governos, entre a sociedade e o Estado, é mais do que fundamental, porque a ideia de uma democracia é justamente com que essa interação consiga, de alguma forma, privilegiar não só o debate público, mas também privilegiar a tomada de decisão, a opinião da população. Então é fundamental fazer esse trabalho de acompanhamento. Isso se dá por meio dos mecanismos de democracia direta. Então os conselhos, as conferências, toda a legislação que nós temos com relação à transparência, todos os processos de consulta popular e assim por diante. Infelizmente nós temos tido um retrocesso nesse sentido. Os espaços de participação na cidade de São Paulo vêm sendo cortados sistematicamente nesses últimos anos. O empenho da prefeitura em conseguir fortalecer os espaços de negociação, de debate, de mediação com a sociedade tem sido muito pífios perto da importância que se tem com relação a essa política de participação, e o trabalho que a gente tem feito é um trabalho de conseguir monitorar a qualidade dos espaços de participação. Um exemplo importante para dar com relação a esse ano foi toda a estrutura dos conselhos participativos. Então esse é um exemplo. A cidade de São Paulo tem 32 conselhos participativos, são conselhos onde a população de maneira direta elege seus representantes nas suas subprefeituras e, a partir disso, esses conselheiros fazem um trabalho de acompanhamento das políticas no seu território. Esses conselhos, esses últimos anos, foram cortados pela metade, tiveram um processo de eleição, um processo eleitoral bastante caótico e, até agora, o que nós estamos observando é que a prefeitura não tem priorizado, não tem conseguido garantir qualidade nesse espaço de participação e de interação entre a sociedade e o governo, que é uma pena. Então o trabalho que a gente tem feito é um trabalho de monitorar, de denunciar todos os retrocessos que dizem respeito à pauta de participação e também de sugerir e estimular
com que a prefeitura de fato consiga fortalecer esses espaços de diálogo. E por outro lado, um trabalho que a gente vem desenvolvendo também é um trabalho de valorizar e de alguma forma fortalecer bastante a participação da sociedade. Então aí é um diálogo com a sociedade civil, estimulando, mostrando a importância, mostrando os resultados, como quando você tem um conselho no seu território funcionando bem, as políticas naquela determinada região também passam a funcionar melhor, porque com a fiscalização, com o olhar da população, você consegue de alguma forma acertar a rota dessas políticas, consegue identificar se tem algum tipo de irregularidade e assim por diante. Então, um pouco do nosso trabalho nesse sentido de aproximar sociedade e governo é, por um lado, com os governos, denunciar e sugerir e estimular com que essas políticas sejam mais fortalecidas e, pelo lado da sociedade civil, também estimular com que a população participe ativamente desses espaços. Quais os principais trabalhos da Rede Nossa São Paulo em 2018? Esse ano acho que nós tivemos 3 principais trabalhos aqui na cidade de São Paulo. Um deles é relacionado ao monitoramento que nós fazemos do programa de metas, uma vez que nós estamos com uma gestão nova na cidade de São Paulo, chegando agora na metade do mandato, então esse ano foi um ano bastante importante, segundo ano de governo. O ex-prefeito João Dória abandonou a cidade, deixou o posto para o seu vice, então esse trabalho de monitoramento do programa de metas para saber se a prefeitura vem cumprindo aquilo que prometeu foi um trabalho bastante importante que nós desenvolvemos esse ano. Somado a isso, em 2018 também nós elaboramos um projeto novo que já tinha sido lá atrás iniciado pela Rede Nossa São Paulo, mas nós recuperamos com outro formato esse ano, que é o projeto Viver em São Paulo. Esse projeto são 12 pesquisas de opinião pública que nós fazemos em parceria com o IBOPE e também com o SESC. E em cada uma dessas pesquisas nós perguntamos para a população paulistana a avaliação dela com relação às mais variadas políticas públicas municipais. Saúde, educação, questões relacionadas à mobilidade, relacionadas ao pessoal com deficiência, etc. E a partir dessas pesquisas nós conseguimos descobrir o que a população pensa do que está indo bem e do que está indo mal na cidade com relação a essas determinadas políticas. Então esse é um segundo projeto bastante importante que nós desenvolvemos esse ano. E por fim, um projeto também bastante importante foi o lançamento do Mapa da Desigualdade, que já está na sua 6ª edição. Nós publicamos esse mapa desde 2012 e a partir dele nós conseguimos observar as desigualdades intramunicipais, ou seja, aquelas desigualdades que acometem regiões periféricas, regiões centrais da cidade, as distâncias entre esses dois extremos da cidade e medindo ali a capacidade, o comportamento das políticas públicas nas diferentes regiões, nós conseguimos observar as desigualdades. Então, acho que essas são 3 ações bastante importantes da Rede Nossa São Paulo nesse ano. A Rede Nossa São Paulo participa do GT 2030. O que é essa agenda? O grupo de trabalho da Agenda 2030, ele é um grupo que foi institucionalizado pelo governo com a participação direta da sociedade civil, onde as organizações, os movimentos sociais que trabalham com essa agenda podem se reunir junto dos governos para conseguir acompanhar e saber se o governo brasileiro está ou não cumprindo as metas e as diretrizes estabelecidas na Agenda 2030. Então esse GT ele foi eleito diretamente pela sociedade, então a sociedade civil elege seus representantes para que a sociedade, essas instituições possam fazer o monitoramento do governo. Então se o governo não está conseguindo avançar nas metas estabelecidas pela ONU, o trabalho desse grupo de trabalho é justamente conseguir denunciar, conseguir apontar as falhas e os principais desafios que os governos vão tendo para implementar essa agenda e, por outro lado, naquilo que vai bem, é sugerir, é valorizar, é reforçar se os governos estão conseguindo cumprir a agenda. Mas nada mais é esse GT do que um espaço da sociedade civil democraticamente eleito, onde ela monitora se o governo está ou não avançando na Agenda 2030. A agenda possui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS. Esses objetivos estão alinhados com a nossa cidade? A priori, infelizmente não, porque os ODS, a agenda estabelecida pela ONU até 2030, eles são um conjunto de normativas, de metas, de diretrizes para estados-nações, ou seja, é o país, enquanto totalidade, que precisa dar conta de conseguir atingir esses objetivos e essas metas.
No entanto, no âmbito do Programa Cidades Sustentáveis, que é um programa nacional também vinculado à nossa instituição, que conseguiu fazer um trabalho de municipalização dessas metas, ou seja, nós pegamos a Agenda 2030, observamos todas as metas, todas as diretrizes, todos os objetivos estabelecidos para as nações e municipalizamos todos esses indicadores, ou seja, nós trouxemos para o âmbito municipal como que essas metas, como que essas diretrizes poderiam ser operacionalizadas em cada uma das cidades. A partir disso, nós disponibilizamos todo esse material por meio do programa Cidades Sustentáveis e todas as cidades que fazem parte do programa. Hoje são cerca de 200 cidades que fazem parte do programa Cidades Sustentáveis e, a partir daí, as cidades vão sendo estimuladas a cumprirem essa agenda que, repito, é uma agenda definida para estados, mas que nós trazemos para o nível municipal. Aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, a cidade não vai indo muito bem nesse quesito. Por mais que nós tenhamos tido um bom avanço, por exemplo, quando a prefeitura colocou os ODS vinculados ao programa de metas da cidade. Então isso foi um avanço. Então hoje, se você observar as metas da prefeitura, você vai ver que em cada uma das metas tem a sua correlação com determinada meta dos ODS. Agora, no que diz respeito à aplicação de fato, então na prática, quando você observa qual que é o desempenho da prefeitura na gestão dessas políticas, infelizmente nós não temos tido muitos avanços nesse sentido. Então, a Agenda 2030 não está diretamente relacionada às cidades, mas por meio do nosso trabalho a gente conseguiu municipalizar e agora as cidades brasileiras têm uma referência de como que elas podem trabalhar no seu território a agenda dos ODS. Como a Rede Nossa São Paulo acabou fazendo parte da Agenda 2030? Tanto a Rede Nossa São Paulo quanto o Programa Cidades Sustentáveis vem acompanhando a Agenda de Desenvolvimento Sustentável globalmente há muitos anos. Aqui no Brasil, o Programa Cidades Sustentáveis se tornou uma referência do ponto de vista da sociedade daquilo que deve ou não ser feito para estimular e, de alguma forma, pressionar também os governos para que cumpram essa agenda. Então, esse grupo de trabalho foi criado e ele tem uma representação autônoma, mas ele tem uma representação também legítima da sociedade porque há um processo eleitoral. Então, como o Programa Cidades Sustentáveis, a Rede Nossa São Paulo, há muitos anos já vem fazendo esse trabalho aqui no país, quando foi aberto esse grupo de trabalho e teve o processo eleitoral, foi um pouco natural que nós participássemos desse processo, fôssemos eleitos e compuséssemos esse grupo de trabalho para que a gente possa fazer parte dessa articulação da sociedade civil e monitorar e pressionar, porque se os governos não avançarem com bastante concretude no cumprimento da agenda dos ODS, certamente nós não vamos ter avanços de agora até 2030. Então, o que a agenda prevê é justamente com que os governos consigam avançar, implementando políticas, fazendo seus ajustes, enfim, organizando toda a atuação governamental para que essa agenda possa ser cumprida. Se não houver uma pressão e um acompanhamento da sociedade civil, nós sabemos que os governos pouco fazem. Então, a importância desse grupo de trabalho, e é uma honra, uma alegria, o Programa Cidades Sustentáveis estar lá presente, é conseguir fazer esse diálogo direto com o governo, mas também com a sociedade, representando-a, e, somado a isso, conseguir apontar caminhos, conseguir fazer denúncias, conseguir pressionar para que os governos organizem suas políticas públicas, organizem o seu orçamento com o objetivo de cumprir essa agenda. O OSB SP Entrevista fica por aqui, mas na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, nós voltamos com o Américo Sampaio, gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo. Até lá, espero por você!